tempos, depois voltaram e decidiram estarem conosco. O Davi, inclusive, já nos serviu, né, na bateria, já está participando já do ministério. O Galileu, que há tempo, né, a sua família já está conosco, participando. Ele sempre visita, participa da escola dominical. E ele também decidiu estar se unindo conosco. Ele foi batizado na mesma denominação que ele. Eu falei isso, nós temos isso em comum. E é uma alegria tê-los conosco. Eu gostaria que os irmãos, por favor, que estão felizes com esses irmãos, se colocassem de pé, em nome de Jesus. Nós gostaríamos de orar a Deus pela vida desses nossos irmãos. Isso é fruto do trabalho que a igreja tem desenvolvido, irmãos. Tudo que nós temos feito, a seriedade com a qual nós temos levado as coisas de Deus, é para resultar nisso. A nossa alegria também, o pastor pediu para que eu comunicasse, é que no total do recebimento de membros de toda a igreja, tanto sede como as congregações, na reunião de sexta-feira foram 30 pessoas, irmãos. 30 novas pessoas, 10% é nosso, né? 3 aqui conosco, graças a Deus, e nós estamos felizes. Antes de orarmos, eu gostaria de pedir aos irmãos que se lembram do nosso texto, do nosso, né, livro, capítulo e versículo, que é o nosso texto-chave para os que são recebidos dentro da nossa denominação. Por favor, os irmãos, digam sem constrangimento, irmãos. Preste atenção, irmãos. O que está lá escrito? Aleluia. É um princípio que vocês já têm ouvido aqui deste púlpito: constância, firmeza, e sabendo que o Senhor, ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Amém? Estenda as suas mãos, vamos abençoar os nossos irmãos. Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por essa colheita que o Senhor tem nos permitido, Deus, participar aqui na IPR Industrial, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem acrescentado as pessoas. Nós temos trabalhado e colocado tudo diante do Senhor, e nós sabemos que é o Senhor é quem dá o crescimento à igreja, e nós te glorificamos, Deus, porque o Senhor tem trabalhado em nosso meio. Obrigado, Deus, pela vida do Galileu, pela vida do Davi, pela vida da Camila. Eu oro ao Senhor, Deus, para que eles sejam bênção no nosso meio, para que eles possam acrescentar a nossa comunidade de fé, e que nós como igreja, Deus, estejamos preparados no Senhor para auxiliarmos os nossos irmãos e juntos crescermos e frutificarmos para a glória do teu nome. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Pode sentar, os irmãos. Aleluia. Meus irmãos, eu queria convidar também uma outra atividade que teremos. Nosso irmão André e a nossa irmã Tamires, para estarem também aqui no púlpito conosco. Glória a Deus. O nosso querido irmão André, que é um dos nossos professores de Escola Bíblica Dominical, tem sido uma bênção aqui conosco. E ele, essa moça carioca como ele, eles ficaram noivos. Ela mora lá no Rio de Janeiro. O André veio de lá, né, há alguns anos com seus pais. Está ali a irmã Márcia e o irmão João. E os dois se conheceram pela internet, né? Não foi? Já estudou junto, né? E fizeram contato, refizeram contato pela internet. E para a glória de Deus, né, os dois foram conversando, orando. E eles noivaram com a data já marcada do casamento, né, para o próximo ano. Outubro. Eles estarão se casando. E eles ficaram noivos lá no Rio. E o pastor da Tamires os abençoou, eles fizeram uma celebração, porém o André, como pastor da família dele, ele pediu para que eu também os estivesse abençoando. E agora, mais uma vez, por favor, de pé, vamos abençoar esses irmãos, o noivado deles, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te glorificar, Pai, pela forma maravilhosa com a qual o Senhor tem trabalhado na vida desses jovens. Eu te agradeço, Deus, pela vida do André. Eu te agradeço, Senhor, pela vida da Tamires. Deus, nós te glorificamos primeiramente porque o Senhor os tem sustentado de pé diante do Senhor, servindo ao Senhor. E o Senhor, ó Deus, na tua soberania, o Senhor uniu os caminhos dos dois, Pai. E eles ficaram noivos e estão com a data do casamento marcada.
Primeiro, nós te agradecemos por essa realização. Nós os abençoamos e pedimos ao Senhor que todas as bênçãos das regiões celestiais sejam derramadas sobre eles, Pai. Ó Deus, o propósito deles é família, e família é propósito do teu coração, Pai. Que o Senhor continue abrindo as portas, preparando todas as coisas. Ó Deus, que todo medo, temor, tudo que possa vir afligi-los nesse tempo até o matrimônio, que o Senhor jogue por terra. Que o Senhor continue derramando amor, graça, vida, preparando todas as coisas, Pai. Nós ministramos a tua bênção e abençoamos esse noivado, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor pelos nossos irmãos. Parabéns. Pode sentar. Pode sentar de novo, irmãos. Agora, nós ainda teremos algo mais para fazer, mas vai ser no final. Bem no finalzinho. Irmãos, eu quero os recados. Vamos lá, os recados rapidinho, irmãos. Em nome de Jesus. Certinho, vamos lá. Nossa agenda, preste atenção. Segunda-feira, reunião de oração. Essa nossa reunião dessa segunda é uma segunda especial. Daqui a pouco vai passar a arte, eu vou falar um pouco sobre ela. Quarta-feira, o nosso culto semanal. Quem vai estar pregando vai ser a nossa irmã Raquel. A Raquel é uma bênção, já pregou aqui na igreja 2 vezes já. E ela vai pregar nesse tema, a plenitude do amor de Deus. Venha, tem sido uma bênção às quartas-feiras. Conto com você. Quinta-feira é o nosso resgate. Ainda não tenho nenhuma visita agendada, nós estamos verificando isso. Mas quinta-feira nós temos sido grandemente abençoados e temos abençoado outras famílias com essas nossas visitas nos lares. No domingo, o nosso recém-noivo ali, o André, vai estar dando uma aula sobre este tema, teologia da prosperidade. Ele vai caminhar nessa temática, explicar o que é isso, do que se trata. Nós já trabalhamos recentemente um pouco sobre esse tema com o nosso professor Hudson, né, que esteve aqui também conosco, ele que dá aula lá na sede. E o André vai estar falando também um pouco mais sobre esse tema no próximo domingo, 9 horas da manhã. Nossa EBD é de 9 às 10h30, irmãos. Em ponto, somos pontuais. Domingo, culto de adoração, 19 horas. Eu estarei pregando mais uma vez aos irmãos. O tema é esse, a importância da Bíblia na vida do cristão. Irmãos, hoje, domingo, segundo domingo do mês de dezembro, é dia da Bíblia. Só que hoje nós estamos no dia de ceia. Então eu empurrei para o próximo final de semana para não deixarmos passar essa data. Eu vou pregar aos irmãos num texto fascinante sobre a importância da Bíblia na vida do ser humano, na vida do crente, e no próximo domingo, 19 horas. Amém? Sobre a segunda-feira, irmãos, amanhã, uma noite especialíssima, 19h30, nosso irmão Lucas Leonardo, que é uma bênção, ele já esteve ministrando louvor na nossa ceia passada, vai estar aqui ministrando louvor, e o nosso querido irmão Marcos Júnior vai estar aqui pregando. Eu falei com os irmãos na quarta-feira que eu tentei trazer o Marcos por um final de semana por agora, mas ele está com a agenda fechada final de semana até março. Então a gente marcou para uma segunda-feira, para ele vir num dia da nossa reunião de oração. Venha, participe, você que tem a disponibilidade. Não deixa de vir não, irmãos. Esse menino é bênção, é um amigo, é um companheiro, né? A gente está sempre conversando, é alguém que eu divido muitas coisas, muitas ideias, a gente pensa igual e é maravilhoso andar com quem a gente está alinhado. E o Marcos vai estar aqui e vai ser uma alegria para nós, para a glória de Deus. Amém? Consagração e oração, nós vamos falar no final, que nós vamos fazer uma oração antes da ceia. Tá bom? Vamos para a pregação, Raíssa? Combinado? Irmãos, se coloque de pé. Carta aos Hebreus, por favor. Capítulo 5. Carta aos Hebreus, capítulo de número 5. Meus irmãos, esse recebimento de novos membros, você que porventura nos visita, vez ou outra nos visita e tem interesse de participar conosco, de estar de forma efetiva conosco, nos procure, passe o seu nome para que possamos, né, na próxima reunião de membros, você também participar conosco. Vai ser uma alegria ter você conosco para somar com esse ministério. Hebreus capítulo 5, nós iremos ler a partir do versículo 11 até o versículo 14. Como de costume, depois que lermos, nós iremos orar. Mas eu te recomendo para não fechar sua Bíblia, porque nós iremos voltar aqui em alguns textos que eu irei reler
e é importante que você me acompanhe. Hebreus, capítulo 5, a partir do verso 11. Está comigo aí, irmãos? Amém? 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 Diz assim a palavra de Deus: a esse respeito, temos muito o que dizer, mas é de difícil interpretação, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Com efeito, vocês deveriam já ser mestres, por causa do tempo que já passou. Mas vocês ainda necessitam de que eu torne a ensinar vocês os princípios elementares dos ensinamentos de Deus. Vocês se tornaram necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto a ensinar a palavra da justiça, porque é criança. O alimento sólido, porém, é para adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Amém? Bíblia aberta, fecha os olhos. Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que nós nos achegamos a ti. Nós acabamos de ler uma porção da tua palavra e nós acreditamos, Deus, que ela é vida para as nossas vidas. Traga luz aqui sobre nós nessa noite. Ilumina a nossa mente para compreendermos um pouco mais da tua palavra. Fale conosco, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a crescermos, a alcançarmos, Deus, a estatura de varão perfeito, como diz a tua palavra. Não nos deixe, Deus, estarmos aqui nessa noite, ouvirmos a tua palavra e sairmos daqui com as mesmas práticas infantis que muitas vezes acumulamos na nossa vida, Pai. É o que eu oro ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. E quando você se assentar, fala com o irmão do lado assim: aqui no Industrial, nós não conversamos na hora da pregação. Tenho certeza que ele estará absolutamente constrangido de conversar com você depois da dica que você deu para ele. Amém? Meus irmãos, meu tema nessa noite é esse: não seja mais um menino na fé. Meus queridos irmãos, nós tivemos a alegria nessa última semana de dois irmãos nossos aqui da igreja, na verdade um casal aqui da igreja e um irmão que pertence à nossa igreja e a sua esposa não, mas esses dois casais nasceram os seus filhos. Nasceu o filho da Serena e do Bruno, a filha, né, a Helena, nasceu, e nasceu o filho do nosso irmão Hernani, o Lucas, chegou. E nós estamos felizes com isso. Eu começo falando sobre isso, porque todas as vezes que nós vamos visitar uma criança pequena, é algo maravilhoso. Criança é bênção, coisa linda. Todas as vezes que nós vamos visitar uma criança, nós ficamos encantados com o jeito da criança, como que a criança é, cada gesto. Se a gente encontra ela de olhinho aberto, é maravilhoso. Tem gente que fica tentando acordar para não perder a oportunidade de ver a criança com os olhos abertos. Isso é lindo. Visitar uma criança é lindo. Mas pense comigo, se você visitar uma criança, experimentar um momento lindo, maravilhoso, mas você voltar, quem sabe, na casa dessa pessoa, daí 1 ano depois, e chegar lá e perceber que aquela criança que você havia visitado, 1 ano depois, ela continua do mesmo jeito. Aquilo que outrora era bonito, que era lindo, engraçado, aquilo vai se tornar assustador, porque alguma coisa de errado aconteceu. Quebrou-se o curso natural das coisas. O crescimento é um processo natural de todo ser vivo. Todo organismo vivo,
ele amadurece. O tempo passa para todo mundo. Então é natural, existe essa expectativa, tanto com plantas quanto com animais, especialmente com o ser humano, que ocorra crescimento, amadurecimento, evolução, que não seja mais como ontem, mas que aconteça no processo da caminhada mudança. Meus irmãos, eu falo disso porque não é diferente com a vida cristã. A caminhada cristã, a fé cristã propõe e requer crescimento e amadurecimento. A fé cristã, ela exige que haja crescimento. E mais, ela propõe o crescimento. Todos os fundamentos elementares da fé cristã giram em torno do progresso, giram em torno do avanço. A fé cristã, ela aponta para algo que precisa acontecer, que é o indivíduo de hoje ser pior do que o indivíduo de amanhã. Ou seja, dia após dia nos tornamos pessoas melhores. Essa é a chave da fé cristã. A Bíblia, ela está recheada de personagens que passaram por essa linha progressiva. Vários homens da Escritura começam as suas histórias narradas, e quando a gente vai caminhando por essas histórias, a gente percebe ali um amadurecimento, uma melhora, um crescimento. Logo, olhando para essas histórias, eu percebo que tem de ser assim conosco. Nós precisamos avançar. E a carta aos Hebreus, ela fala disso. A carta aos Hebreus é uma carta aberta, um combate ao retrocesso. A carta aos Hebreus é um chamado para não recuarmos. Essa carta, meus irmãos, ela propõe um enfrentamento para aqueles que param, para aqueles que continuam como estão, para aqueles que decidiram paralisar a sua vida, ou pior, aqueles que decidiram recuar nas suas vidas cristãs. A carta aos Hebreus, ela propõe isso e mais. Ela não é apenas um convite para o progresso. Ela, na verdade, ela traz no seu escrito provas cabais, irrefutáveis, de que nós precisamos caminhar no sentido de uma melhora. A carta aos Hebreus, ela aponta e prova que todo cristão genuíno melhora. A carta aos Hebreus, ela prova para nós que alguém que tem dentro de si a fé em Cristo, ele precisa olhar para trás e identificar que hoje ele é um crente melhor do que ontem. É uma exigência. Essa carta propõe isso. E ela fala disso por conta do seu contexto. E eu te explico um pouco, no sentido do que estava acontecendo para essa carta ser escrita. A primeira informação que eu te dou é uma que você sabe, que a carta aos Hebreus, ela não tem autor definido. Por isso que diferente, por exemplo, quando eu prego alguma carta de Paulo, eu falo que Paulo escreveu, e hoje você vai me escutar falar muito o autor da carta. O autor, porque não há nome. Alguns chegam até a afirmar que é Paulo, mas não há provas. Alguns afirmam que é Apolo, mas não há provas. Essa é uma daquelas cartas que nós só saberemos essa resposta na eternidade. Então está posto isso. A carta aos Hebreus, ela não tem um autor definido. A outra pergunta aqui que nós fazemos, eu preciso levar em conta aquilo que eu já vos expliquei. Explico novamente. Que o mundo bíblico do Novo Testamento, ele é dividido em dois. Quantos? Gentios e judeu. Essa é a lógica do Novo Testamento. Que no mundo antigo só tinha dois grupos de pessoas. Judeu e gentio. Os judeus eram que professavam a fé judaica, que guardavam a lei. E os gentios era quem não fosse, podia ser qualquer outra religião, mas era chamado de gentio. Essa é a lógica dessa carta. É uma carta escrita para um grupo hebreu. A carta é aos hebreus. O que isso chama para nós? Os hebreus,
eles também são chamados de israelitas, ou de judeus. É o povo do Antigo Testamento, é o povo da antiga aliança. Nesse caso aqui específico, são judeus que se converteram ao cristianismo. Você está entendendo? São judeus, mas que se converteram à fé em Jesus Cristo. Ou seja, como por exemplo o apóstolo Paulo, que diz que era fariseu de fariseus, o apóstolo Paulo, que ele pertencia à mesma tribo, por exemplo, do rei Saul, ele era judeu, mas se converteu a Cristo. Essa carta é escrita para esse público, judeus que virou cristãos. Isso posto, por que então que este homem que escreve essa carta, homem no sentido geral, não sabemos, mas por que esse autor que escreve essa carta, ele vai fazer essa abordagem direta para os hebreus? Meus queridos, Atos, capítulo 18, nos traz uma informação preciosa sobre o contexto bíblico. Atos, capítulo 18, na narrativa de Apolo, na narrativa de Priscila e Áquila, quando eles se encontram com Paulo, a Bíblia nos dá uma informação de que o imperador romano, chamado Cláudio, qual é o nome dele? Cláudio, ele havia expulsado todos os judeus de Roma. E começou-se aqui uma perseguição contra judeus e principalmente contra cristãos. Então eu preciso te dizer que esse momento da história é um momento de terrível perseguição. Os cristãos, mais precisamente, estão morrendo por causa de Cristo. Os cristãos estão sendo assassinados por conta da sua fé em Jesus Cristo. E mais, o autor aos Hebreus nos fala que eles morriam, os que não morriam eram presos, e os que não eram presos tinham os seus bens confiscados. O império entrava na casa das pessoas e expulsava eles de casa e tomava o que eles tinham por conta da fé deles em Jesus Cristo. Pensa comigo. A forma da pessoa não perder o que tinha, sabe qual que era? É dizer, não, eu não creio em Jesus Cristo. Eu não acredito em Jesus Cristo. A forma da pessoa não morrer, não ser presa, era simples. Era só ela dizer, eu não creio em Jesus Cristo. Mas esses crentes do primeiro século, eles escolheram perder as suas cabeças, perder os seus bens, perder a sua liberdade por amor a Cristo. Isso é um chamado para nós, que muitas vezes negociamos a nossa fé pelas coisas mais inúteis e fúteis desse tempo. Trocamos a Jesus. Esses homens aqui estão falando das suas vidas, e eles não as negociam. Eles não negociam a sua vida em troca da sua fé. Não. E é isso que está acontecendo aqui. Qual que foi o resultado disso? O que essa perseguição trouxe? Preste atenção. Muitos cristãos começaram a fazer o quê? Começaram a recuar. Por causa da perseguição, esses aqui, que outrora eram judeus e virou cristãos, o que eles começaram a fazer? Começaram a voltar a ser judeu. Eles começaram a abandonar Cristo e voltar para a religião antiga. E eles voltaram ao judaísmo e começaram a ter as práticas judaicas. Por quê? Porque eu disse que os judeus foram expulsos? Foram, mas não foram mortos. Só os cristãos eram mortos. E algumas pessoas aqui, para pouparem as suas vidas, começaram a voltar para a religião antiga. Não, é menos penoso. Não, eu vou voltar a ser judeu. E o autor dessa carta, ele vai escrever essa carta para dizer para essas pessoas que era uma loucura fazer isso. Ele dá uma descrição na carta aos Hebreus da superioridade de Jesus. De mostrar para eles que abandonar Jesus é uma loucura. Que Jesus é o único caminho, verdade e vida. E que retroceder disso é pular no inferno. É isso que ele vai escrever nessa carta, mostrando que não há caminho sem Cristo. Não há como trilhar uma estrada para o céu sem Cristo. Ele vai escrever essa carta para isso, para dizer o passo que vocês estão dando é um passo em falso. Isso vai condenar vocês. Vocês estão retrocedendo.
E o chamado de Deus é para avançar. E aí, meus queridos irmãos, se você ficou com sua Bíblia aberta, vem lá comigo, capítulo 1. Que eu vou pincelar algumas coisas que esse autor aos Hebreus confrontou esses homens para provar para eles que é loucura abandonar Jesus e recuar. O capítulo 1, no versículo 1, preste atenção. O autor começa assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Olhe para cá. O autor da carta aos Hebreus começa assim, preste atenção. Ele disse assim: Deus falou. Deus falou aos nossos pais. E Deus falou aos nossos pais através dos profetas. E de muitas maneiras. É isso que o autor fala. Deus vem falando, Deus está falando, vem falando aos nossos pais, aos nossos descendentes. Só que aí ele diz assim: porém, nesses últimos dias, note, ele chama a vinda de Cristo, a primeira, de últimos dias. Ele diz: nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho, aquele que ele constituiu como herdeiro de tudo. Preste atenção nisso. O autor aos Hebreus começa ensinando o quê? Não virá outro. Não tem como vocês recuarem para esperar o momento melhorar, para depois vocês darem um passo para frente. Não. O autor aos Hebreus está dizendo: a última fala de Deus é o seu Filho. A última manifestação de Deus é Jesus Cristo. Note que o autor aqui está mostrando que Cristo é a única forma exclusiva do homem ser reconciliado com Deus. E outro dia eu conversava com um amigo ímpio, e a gente conversando um pouco sobre teologia, e aí ele falou assim: não, vocês cristãos, vocês têm um ar de soberba, porque vocês acreditam que a salvação é só por Jesus Cristo, e ninguém pode ser salvo de outra forma. Eu disse para ele: você interpreta como soberba. Eu não vejo como soberba. Eu vejo a graça e o amor de Deus com os homens, que enviou o seu Filho. Mas de fato, isso para todo cristão que é cristão de verdade, isso aqui é inegociável. A salvação da humanidade é exclusiva em Jesus Cristo. Não tem negócio. É por Jesus Cristo e nada mais pode salvar o homem. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo justo. Pronto. Só um que nos leva até Deus. Aqui, meus irmãos, nos ensina muito sobre aquela ideia errada da gente achar que o melhor de Deus está por vir. Não. O melhor de Deus já veio. E falou. E morreu. E ressuscitou. É Cristo. Ele falou. Então ele começa dizendo isso: parem de ter outra esperança. Não precisa esperar ficar mais suave para você servir a Deus. Que tem gente que é assim: não, o tempo que eu estou vivendo está muito difícil para servir Jesus. Eu vou esperar melhorar, que aí eu vou para a igreja. Não, meu irmão. Não vai. Você não vai. Porque a hora que Cristo está falando é agora. É os últimos dias. Quando Cristo veio, o tempo começou a correr para a consumação do mundo. Nós, meus irmãos, nós não caminhamos, meus irmãos, para aumentar os dias de vida da terra. Nós caminhamos, meus irmãos, exatamente para a consumação desse mundo e para começar a eternidade. Essa é a lógica cristã. Ele começa falando sobre isso. Depois, preste atenção. Agora, ele entra num assunto. O versículo 4, ele diz assim: assim ele, Cristo, se tornou superior aos anjos, quanto o nome que herdou
é mais excelente do que eles. Vem comigo para o versículo 13. Diz assim: ora, a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés? Ele está citando um salmo. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Olha para cá. O autor aos Hebreus começa agora a desconstruir qualquer possibilidade de escape daquelas pessoas. Elas podiam dizer assim: não, nós não vamos abraçar Jesus, mas nós vamos abraçar outras coisas. E a primeira coisa que o autor aos Hebreus identifica que esses judeus aqui poderiam se apegar, sabe o que era? Aos anjos. Esse é o primeiro confronto dele. Os anjos, meus irmãos, tinham uma posição de muito apreço na religião judaica. Muito apreço. No discurso de Estevão, quando foi apedrejado em Atos capítulo 7, ele fala que a lei de Deus, lembra lá da lei de Êxodo? Ela foi entregue a Moisés pelos anjos. Estevão fala isso em Atos 7. Ou seja, os anjos os judeus enxergavam nos anjos essa conexão com Deus. Os anjos eram uma possibilidade daquelas pessoas terem experiências sobrenaturais. E aí o autor aos Hebreus, imaginando que eles poderiam se apegar a isso para descartar a Cristo, ele diz para nós: Cristo foi dado a ele um nome muito acima dos anjos. E aí quando chega lá no verso 13, ele diz que o Pai não falou com anjo, falou que foi com Cristo. Assenta-te à minha direita, porque eu vou colocar os teus inimigos debaixo do seu pé. Quando nós lemos esse texto, nós descobrimos, meus irmãos, que quando nós voltamos o nosso coração aos anjos e centralizamos a nossa espiritualidade nisso, nós erramos. Porque esse texto mostra que Deus é quem comanda os anjos. O versículo 14 diz: os anjos são espíritos ministradores, enviados por Deus para servir os que hão de herdar a salvação. Note que quem comanda anjo não é o pastor, não é você. Quem comanda o anjo é Deus. É Deus que manda ir, voltar, sair, entrar, é Deus. É Deus quem faz isso, porque os anjos são criaturas de Deus, e ele faz, no contexto diz, dos anjos dele, labaredas de fogo. Se ele quiser fazer desaparecer e queimar o anjo, ele faz. Porque os anjos pertencem a Deus e servem à igreja, mas os anjos não pertencem à igreja. É isso que o autor está ensinando. E aí, meus irmãos, eu aplico para pular para o próximo ponto. Nós temos vivido um tempo, parece que isso já teve mais presente, mas o que a gente chama dentro da teologia de angelolatria. Angelolatria é uma idolatria aos anjos. É um culto centrado nos anjos. Muitas pessoas, meus irmãos, caem nesse erro ainda nos dias de hoje. Pessoas que não amadurecem e concentram o seu culto em aparições de anjos. A medição, o termômetro do indivíduo para dizer se o culto foi bom ou se não foi, é se teve ou não teve anjo. Essa é a lógica de muitos. Por quê? Como os judeus, experiências sobrenaturais. Cremos. E é maravilhoso ter uma experiência sobrenatural. Mas o que o autor aos Hebreus está dizendo é que se elas acontecerem, ótimo. Mas se elas não acontecerem, ótimo também, porque nós estamos centrados em Cristo. Essa é a lógica da carta. Nós, meus irmãos, nessa carta somos chamados a entender que o Deus do sobrenatural é o Deus do natural. Que da mesma forma que Deus pode rasgar o céu aqui, enviar anjos aqui, nós também podemos ver Deus no abraço da sua esposa, dos seus filhos, sentando, jantando em casa, vendo a provisão de Deus no seu lar. Nas coisas mais elementares da vida é possível ver Deus. Só que nós vivemos num tempo de pessoas, meus irmãos, que são insaciáveis por aquilo que os olhos não podem ver. Sendo que o apóstolo Paulo escreveu a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, dizendo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas Deus já revelou
Aquelas coisas que nós, meus irmãos, quando olhamos para esse texto, percebemos um detalhe. Essas coisas não serão reveladas. Deus já revelou. A possibilidade de ter uma vida com Cristo é a manifestação total da glória de Deus. Ou seja, se eu ver um anjo, eu experimentei a glória de Deus. Mas se eu não ver o anjo por causa de Cristo em mim, eu já experimentei a glória de Deus. Gente frustrada, chateada dentro das igrejas, orando a Deus para ver um anjo. E meus irmãos, deve ser maravilhoso, eu ainda não vi. Eu conheço irmãos sérios que já viram. Maravilhoso. Eu ainda não vi. Mas meus irmãos, se eu posso morrer e se eu não ver, não tem problema. Porque eu já entendi que a glória maior já me foi visitada. Que Cristo em mim. Meus queridos, as pessoas que se decepcionam com isso são meninos. Não amadureceram. Eles ainda estão em a sua fé alicerçada em coisas que não são para adultos. Eles ainda centralizam o seu culto nessas coisas. São meninos. E o autor aos Hebreus está falando disso. Aí vem comigo para o capítulo 3, versículo 1 ao 4. Diz assim: pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, fixai sua mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus é tido por digno de maior glória do que Moisés. Assim como um construtor de uma casa tem honra maior do que a casa que edificou. Pois toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Olha para cá. O autor aos Hebreus, no capítulo 3, ele identifica uma outra coisa. Preste atenção para você entender a lógica. Ele começa falando dos anjos. Agora ele percebe um outro problema. Tinha um outro personagem que os judeus também centralizavam a sua esperança. Esse personagem é Moisés. Eles tinham um apreço enorme por Moisés. Por quê? Porque Moisés foi quem recebeu a lei de Deus e os libertou das mãos de Faraó. O autor aos Hebreus, sabendo disso, ele vai falar sobre Moisés. Só que olha a sabedoria desse homem. Ele não precisa falar mal de Moisés para falar bem de Cristo, não. Ele, com muita sabedoria, ele vai glorificar a Cristo na vida de Moisés. Olha essa diferença. Ele diz assim, é verdade, o que Moisés fez foi maravilhoso. O que Moisés construiu foi maravilhoso. O que Moisés fez, caminhou, levou, aconteceu, é maravilhoso. Só que aí ele vem e diz assim, porém, Cristo é digno de uma glória ainda maior, porque foi Cristo quem levantou Moisés. Aí ele faz uma ilustração dizendo, uma casa, ela é bem vista, mas a glória não vai para a casa, a glória vai para o construtor da casa. Quem edificou a casa, meus irmãos, preste atenção. Quando você passa e vê um quadro bonito, ou uma construção bonita, a lógica é que a gente olha e fala, que coisa maravilhosa. Quem que fez? Quem pintou? Quem construiu? Quem que fez? Porque a gente fica tão admirado com a obra, que a gente fica desejoso de conhecer quem fez. Essa é a lógica do autor aos Hebreus. Ele diz assim, é verdade, a obra que Moisés realizou é maravilhosa, mas ela é tão maravilhosa que vale a pena olhar para quem levantou Moisés, que é Cristo. Meus queridos, olhando para isso, nós vivemos esse tempo. O tempo em que pessoas, líderes, por conta dos seus dons, por conta dos seus talentos, por conta da sua forma de conduzir, de levar, elas acabam se tornando mais importantes do que Cristo. Elas acabam centralizando sobre si a glória que é de Cristo. Contrariando o que diz as Escrituras, quando o próprio Deus diz que a glória dele ele não reparte com ninguém. Não há essa possibilidade nas Escrituras.
E esse texto aqui, meus irmãos, nos mostra que quando nós confiamos em homens, quando nós miramos nos homens, quando nós nos espelhamos em homens, nós somos meninos. Meninos. Não há problema você ter referência, eu tenho. Mas tem gente, meus irmãos, que erra e erra feio, porque passam a acreditar que é a oração daquele indivíduo, que é a palavra daquele indivíduo, que é a pregação daquele indivíduo, que é a profecia daquele profeta, que vai mudar a história da vida dele. E as pessoas começam a depositar em homens a sua confiança. Uma confiança que deveria ser em Cristo. O autor aos Hebreus está dizendo, vocês estão retrocedendo. Vocês estão tirando do construtor, entregando para aquele que foi construído. Vocês estão olhando para a criatura e esquecendo do Criador. E aí ele refuta Moisés. E aí eu venho para o próximo ponto, capítulo 4. Para eu chegar no texto que lemos para encerrar. Capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro descanso. Resta ainda, portanto, um repouso para o povo de Deus. Olha que fantástico isso. Vem comigo. O autor aos Hebreus, ele primeiro fala dos anjos, depois ele fala de Moisés, só que aí ele pensa uma outra coisa, ele diz, pode ter um grupo no meio desses crentes que não estão mirando nos anjos, não estão mirando em Moisés, mas eles podem estar olhando para Josué. Por que Josué? Porque alguns poderiam dizer assim, foi Moisés que tirou a gente do Egito. Mas você lembra? Moisés não entrou na terra prometida. Moisés morre no final do último capítulo de Deuteronômio. Moisés tira o povo, mas ele não entra na terra. Quem entra na terra prometida liderando o povo é Josué. Aí o autor aos Hebreus, ele parece pensar sobre isso. Alguns podem dizer, não, nós não estamos com Moisés não, porque Moisés é fraco mesmo. Nós estamos com Josué. Porque com Josué a gente entra na terra. Com Josué a gente alcança. Com Josué eu chego lá. E aí, meus irmãos, o autor aqui, ele vai dizer algo fantástico. Ele diz assim, o Josué, ele falou que Deus daria para nós descanso. Só que o detalhe aqui é fantástico no versículo 8, porque ele mostra para nós que Josué falou de descanso, sabe quando? Quando eles já tinham entrado na terra. Ou seja, eles alcançaram o descanso, mas mesmo assim o próprio Josué continuava falando que Deus ia dar descanso. Como assim? O autor aos Hebreus está mostrando. Josué, pessoal, resolveu o problema de vocês, mas resolveu o problema de vocês só aqui nessa vida. É por isso que o próprio Josué falou que tem mais descanso. E o descanso que Josué está falando não é nessa vida. O descanso que Josué está falando é na eternidade. Aí o texto diz no versículo 9, resta ainda um repouso. Ainda há uma terra prometida para entrar, e ela não é Canaã. Esse texto está falando da eternidade. O autor está falando de coisas superiores. O autor está mostrando que Josué resolve o problema aqui, mas Cristo resolve o problema na eternidade. E aí, meus irmãos, a gente precisa pensar sobre isso. Porque todos aqueles, olha para cá, todos aqueles que decidem e escolhem buscar a Deus para terem única e exclusivamente os seus problemas aqui resolvidos, são meninos, crianças na fé. Não entenderam que a fé cristã, ela aponta não para essa vida, mas ela aponta para a eternidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se nós, como crentes, viermos aqui para orarmos a Deus, colocarmos o nosso coração em Deus, para que Deus resolva os nossos problemas cotidianos apenas, nós somos pessoas miseráveis, é isso que Paulo diz.
O autor aos Hebreus está dizendo que muito mais do que resolver problemas cotidianos, Deus resolveu em Cristo o maior dos nossos problemas. É que nós estávamos condenados ao inferno por toda a eternidade, mas Cristo pela sua cruz no Calvário nos resgatou com mão forte e nos levou para o reino do Filho do seu amor. É essa a proposta do autor aos Hebreus. Pessoas que ficam correndo atrás das bênçãos. Deus está aqui, Deus está ali, lá está acontecendo, na hora que chega já acabou lá, agora está do outro lado, aí ele tem que correr lá, e fica nesse vai e vem, eu quero, eu vou. E aí o autor aos Hebreus está dizendo, pessoal, você está buscando descanso para essa vida, sendo que há um descanso maior, sendo que há uma esperança maior. Eu não canso de dizer desse púlpito que Deus ele abre porta, mas mais do que te dar um emprego, Ele tem que lavar sua alma com o sangue do Cordeiro. Ele pode fazer casar, porque é maravilhoso casar, mas mais do que um casamento, muitos filhos, um carro novo, mais do que essas coisas. Cristo, meus irmãos, Ele está mais interessado em fazer você sair daqui mais branco do que a alva neve. Porque se o céu se rasgar e a trombeta soar, você vai, meus irmãos, ser condenado de carro novo, de conta cheia, com muitos filhos. A prioridade é o que ele está dizendo. É o céu, é a eternidade. E eu chego no último, para chegar no texto final, para encerrarmos. Capítulo 5, vamos lá. Capítulo 5, versículo 4. Preste atenção. Capítulo 5, versículo 4 e 5, diz assim: ora, ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Olhe para cá. Meus queridos irmãos, olha essa leitura que o autor aos Hebreus faz. Uma leitura interessantíssima. Você percebeu comigo que no início da fala, olhe para cá, que no início da minha fala, eu disse que o autor aos Hebreus, ele aponta para os anjos, demonstrando que não há expectativa para a salvação nos anjos. Eu disse para você que ele aponta para Moisés, mostrando que em Moisés não há possibilidade de resposta para o ser humano. Depois ele aponta para Josué, e agora ele nos mostra que o foco de Deus está na eternidade. Mas o autor aos Hebreus, imaginando que alguns aqui poderiam dizer: não, eu não estou com os olhos em anjos, eu não estou com os olhos em Moisés, eu não estou com os olhos em Josué, eu estou com os olhos em Arão. Meu negócio é com Arão. Eu te lembro quem é Arão. Arão era irmão de Moisés. E Arão foi levantado por Deus como o primeiro sumo sacerdote. Ele foi o primeiro homem que Deus incumbiu de entrar no Santo dos Santos e levar um sacrifício de expiação de pecados. Eu te lembro que o tabernáculo, que é pré-templo, tabernáculo, templo, havia naquele ambiente dois ambientes: o chamado lugar santo e o lugar santíssimo, santo dos santos. Esse ambiente santo dos santos poderia entrar nele uma vez por ano, só o sumo sacerdote. E segundo a tradição judaica, o lugar era tão santo que quando o indivíduo lá entrava, se ele não tivesse ainda feito a expiação pelos seus próprios pecados, ele morria lá dentro, fulminado pela glória de Deus. Arão é o primeiro homem a iniciar o ministério sacerdotal. O primeiro que entrava para expiar pecados. E o autor aos Hebreus, percebendo isso, ele parece acreditar que algum grupo poderia dizer: não,
Nós vamos ser salvos. Porque Arão expiava pecado. E a gente acredita na expiação de pecado lá no sacrifício. Aí, meus irmãos, o autor aos Hebreus vem falando sobre Cristo. Dizendo, olha, Arão de fato foi sumo sacerdote, escolhido por Deus. Mas não foi para Arão que Deus disse, eu te gerei. Unigênito, gerado na eternidade. Não houve um tempo em que Cristo não existia, Ele é eterno, Ele é Deus. Ele é Deus. O apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 5, ele fala que 3 são que dão testemunho de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus. E aí, o autor aos Hebreus está dizendo isso. Esses rituais que vocês querem voltar, não produzem mais salvação. Porque na carta aos Hebreus ele diz, Cristo não uma vez por ano, mas de uma só vez. Ele foi para o Calvário. E de uma vez por todas, Ele pagou os nossos pecados, que cometemos até aqui hoje, e que cometeremos amanhã. E mais do que isso, uma frase do evangelista William outro dia, quando ele pregou aqui na última vez, ele falou, Cristo mais do que perdoar os nossos pecados, Ele perdoou quem somos. O problema não é só o que eu faço, o problema é quem eu sou, é a minha essência, a minha natureza caída. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus mais do que o ar que eu respiro, porque eu estou perdido sem Deus. O autor aos Hebreus está dizendo isso. Arão não vai resolver o problema de vocês. Cristo resolve o problema de vocês. Mas preste atenção numa coisa, olhe para cá. O problema dessa geração aqui, sabe o que é? É que essa geração está querendo voltar para essa prática, sabe por quê? Porque era uma geração muito ligada a rituais. Ele vai combater no decorrer da carta tudo isso, dizendo, olha, vocês estão insistindo em voltar para aquelas práticas. Vocês parecem gostar dessas práticas. E essa carta é para expressar a simplicidade do Evangelho de Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ele diz, eu temo que assim como a serpente enganou Eva, sejam corrompidos os vossos sentidos e vocês se apartem da simplicidade do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é simples. O Evangelho de Cristo é cristalino, é claro. Só que nós temos vivido um tempo em que as pessoas estão enchendo esse Evangelho de tantas coisas que parece que Cristo está inacessível, inatingível. As pessoas começam a colocar tantas coisas entre elas e Cristo e parecem não acreditar mais no que foi dito no Sermão do Monte, que quando você quiser falar com Deus, entra para o seu quarto, fecha a sua porta e fala com Ele. Depois que Jesus ressuscita, tem um texto que eu gosto de conjecturar nele, que ele possibilita isso. Mas quando Jesus vai falar de como Ele manifestaria depois que Ele subisse aos céus, essa geração aqui, parece que quando vai escutar é como se ela quisesse anotar, acreditando que ia vir uma lista de coisas. Porque o povo do Antigo Testamento, para Deus vir, tinha que ter arca, tinha que ter templo, tinha que ter tabernáculo, tinha que ter vara de Arão, tinha que ter maná, tinha que ter trovão, tinha que relampear, tinha que ter muitas coisas. Esse povo foi acostumado com isso, com rituais, com coisas para que Deus viesse. Aí Jesus vai falar com eles. Aí eu imagino os discípulos, não, Senhor, está preparando aqui para anotar, pode falar, a lista. Aí Jesus diz assim, então anota aí. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou lá no meio. Aí pode ser que alguém diz, ok, que mais? Só isso. Só isso, Senhor. A simplicidade do Evangelho de Cristo parece incomodar alguns. Para ele tem que ter mais coisa. Para ele tem que ser no monte, para ele tem que ser com a roupa ideal, tem que ser de joelho, em pé, mão levanta. E vão inventando as coisas, dizendo, Deus só vem se for assim. É só segunda, é só sábado, é só domingo, é 7 horas, é de noite, é 3 horas da manhã que Deus vem, viu? E as pessoas vão criando esses rudimentos. E quando a gente olha para a Escritura, não tem isso. É Cristo falando, é 2 ou 3, eu estou lá. Estamos juntos. Não, Senhor, fala mais coisa. A gente gosta de um fardo pesado.
A gente gosta de uma religiosidade que pesa o nosso lombo. E Jesus, não, eu vim aqui para trazer para vocês um fardo suave, leve. Evangelho de mansidão, de simplicidade. Uma experiência real com Cristo num coração sincero, é isso. É disso que eu vim falar. Meus irmãos, muitos querem inserir coisas, elementos, práticas estranhas à fé cristã, ambientes de culto que você não sabe se você está numa igreja evangélica ou não sei o que lá. Meu Deus, deixa eu ver aqui. Está batendo não? O que eu faço? Você fica assim. O ambiente não se assemelha com o que foi proposto pelos apóstolos. O ambiente não se assemelha com o que foi proposto por Cristo. E aí você fica se perguntando de onde tiraram isso, sabe de onde? Desse coração humano que anseia por ritos, rituais, coisas, mais coisas, traz mais coisas, vai trazendo. Põe aí, vai enchendo, vai pondo. E aquelas coisas vão se amontoando, 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 amontoando. E as pessoas começam a carregar esses fardos pesados. E as pessoas criam receitas. As pessoas dizem que Deus só vem se for X, Y, Z. Eu já falei isso aqui, pregando uma vez na igreja, e eu repito, que eu terminei de pregar numa igreja, foi uma bênção. Aí veio uma senhora, na sua simplicidade mesmo, aprendeu errado. Veio para mim e falou, pastor, eu quero te presentear com essa toalha. Está até no meu carro, uma verde, que está lá perto do câmbio de passar marcha. Essa, eu lembro. Pastor, eu quero te entregar essa toalha de presente. Eu falei, amém, irmã, obrigado. Mas deixa eu te dizer algo. Essa toalha, pastor, eu passei orando nela 3 noites, consagrando ela a Deus. E o senhor vai ver que quando o senhor usar ela para pregar, vai ser diferente. Eu peguei a toalha, dobrei e botei junto com as outras lá. O dia que eu saio para pregar, eu pego, não olho, não escolho, eu não estou nem aí, porque isso aqui é toalha. Isso é toalha. A graça do Cristo ressurreto, ela não se limita a um elemento humano. Eu não posso fazer isso com o Evangelho. Eu preciso acreditar no Cristo sobrenatural. No Cristo que conhece a sensibilidade do coração humano. No Cristo que quando eu prego, a palavra dele arde no seu coração. Sem que precise de nenhuma ação humana para isso. Mas que ela entre no seu coração e te faz perceber a necessidade de pensar como está a sua vida. Levar o Evangelho assim é ser menino. É menino. É menino não entende. Menino quer mais coisas, menino, criança, vai acumulando coisas. Eu quero esse. Eu quero esse presente. Já viu festa de criança? Como é que é? Ganha um presente e abre. Chega um convidado com um presente novo, ele larga aquele que é o outro. São inconstantes. Não sabe o que quer, são meninos. Não sabe, uma semana está muito crente, outra semana está pouco crente. O que está errado, meu irmão? É porque essa semana não orei no milho. Faltou milho. E vão confiando nisso. Irmão, Deus nos chama para orar, para nos consagrarmos, para lermos a Bíblia, para buscarmos ao Senhor. Isso com singeleza de coração. Dizendo, Deus, eu estou aqui desnudo. Eu estou aqui diante do Senhor, o Senhor me conhece. Não tem nada que eu possa fazer para me tornar mais espiritual. Para o Senhor falar, agora eu entro. Depois disso aí eu entro. Não, meus irmãos, Deus não é assim. Pare de ter uma ideia de Deus como você é. A gente é assim. Quando alguém incrementa mais, a gente se impressiona mais. Deus não é assim. O nome disso, teologia, é antropomorfismo. É colocar em Deus uma ideia nossa. A gente achar que Deus é igual a gente. Quando me agrada mais, eu dou mais. Então eu vou pensar isso de Deus. Isso está errado. Isso não é na Bíblia, não está na Bíblia. E eu encerro com o capítulo 5, o texto que eu li. Que é um texto pesado. Que o autor aos Hebreus parece fazer um desabafo. Quando ele está encerrando esse assunto, preste atenção. Ele diz assim, olha, a respeito disso o quê? Disso tudo que eu acabei de falar. Tá? É onde ele está chegando nesse ponto. A respeito disso, versículo 11. Eu tinha muito mais coisa para dizer, porém é de difícil interpretação. Porque vocês se tornaram lentos para aprender. É isso que ele está dizendo para aquele povo. Ele está dizendo, olha, vocês estão errando nisso aí, sabe por quê? É porque vocês tornaram lentos para aprender. Vocês não estão interessados em aprender. E aí ele diz no versículo 12 algo aqui para nós, dizendo, olha, com o passar do tempo, vocês já deveriam ser mestres na palavra. Só que eu estou aqui ensinando para vocês princípios elementares da fé.
Eu estou dando para vocês leite, sendo que eu deveria estar dando para vocês alimento sólido. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Olha, o tempo que você tem de crente, irmão, não era para você estar errando nessas coisas que você erra. Não era para você estar acreditando nesse tanto de balela que você acredita. O tempo que você tem de crente, o tempo que você deveria ter lido Bíblia, orado a Deus, pedido a Deus discernimento, já era para você ter parado com essas coisas. Era para você estar ensinando a verdade, você está caindo na mentira. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. E a gente vê crente velho, crente barbado, crente velho, acreditando, impressionado, meu Deus. Meu irmão, está na Bíblia isso aí não. Ele desmonta, né? Ele fica triste, tá? Não, irmão. Tá, quase que ele faz, vamos colocar isso aí, para dar certo. Tristeza, você me chateou demais agora que você falou que isso não está na Bíblia. Não está, não. É bonito, é maravilhoso, parece, acontece, mas não é bíblico. Não é bíblico. Martinho Lutero. Toda ação que ainda que produza milagres, dia após dia, se não tiver embasada nas Escrituras, tem que ser rejeitada. Ainda que faça chover milagres, ele diz isso. Tem que ser rejeitado. É legal, é bacana, mas não está na Bíblia, tchau. Fui. E aqui, meus irmãos, ele segue dizendo, ora, aquele que se alimenta de leite não está apto para ensinar a palavra da justiça, porque é criança. Deixa eu pegar isso aqui para te dizer algo. Meus irmãos, aquele crente que ainda não sabe dessas coisas que eu te falei aqui, crente que fica centrando o culto na experiência sobrenatural, se eu não arrepiar, foi terrível o culto, foi ruim demais o culto. Deus salvou, falou, manifestou, mas a experiência dele é que conta, o culto é dele, é nele, é para ele. Se tem crente que está desse jeito, se tem crente confiando em homem, olhando para o homem, se tem crente colocando a resposta para a sua vida, para esse tempo, se tem crente, meus irmãos, buscando rituais aqui, ele está dizendo, não serve para ensinar, irmão. Não serve. E infelizmente, sobre essa igreja brasileira, quando a gente para ouvir alguns, tem muita gente em cima de púlpito com o microfone na mão, que não está apto para ensinar, que está ensinando um monte de coisa. E Deus levantou aqui a igreja do industrial, nós estamos aqui levantando essa bandeira, apanhando, falando, correndo, lutando, meus irmãos, para ensinar para vocês. Você sair daqui sabendo que há um evangelho genuíno, puro, santo. Porque nós vivemos um tempo que quando a gente vai contar que é evangélico, você tem que falar assim, eu sou evangélico, mas eu não sou igual esse que você vê. E a gente tem que falar isso. Porque as pessoas criaram uma ideia tão errada do evangelicalismo brasileiro, que você tem que ficar se justificando. Quando eu falo que eu sou pastor, eu falo, eu sou pastor, mas não sou igual a esses pastores que você vê, não. Viu? Dá um crédito aí. A gente tem que fazer isso, porque eles estão deturpando, distorcendo, mentindo, sangrando a igreja. E aí ele encerra dizendo, o alimento sólido é para adulto, para aqueles que pela prática das suas faculdades exercitadas discernem entre o bem e o mal. Eu encerro te falando isso. Palavras como essa são difíceis de digerir. E eu tenho uma menina de 2 anos. E tem coisa que a gente come que a gente não dá ela. Porque tem coisa que é para adulto. Palavras como essa aqui, tem muita gente que não digere. Ih, hoje o irmão não estava bem, não. Isso aqui é para adulto. Para gente que está disposto a ser confrontado. Para gente que está disposto a sair daqui pensando na vida cristã que eu estou levando, precisa melhorar. Eu descobri que eu sou um menino. Eu descobri que o tempo só me fez, meus irmãos, querer ser barba. Só menino barbado na igreja. Estou falando de gênero aqui, mas as irmãs estão entendendo também. Irmã que está na igreja há 200 anos, na mesma prática, com o mesmo comportamento. Irmãos que estão na igreja, está aqui, meus irmãos, está aí. E a gente olha e vai aconselhar e vai conversar de novo, irmão. Nossa Deus, você caiu nessa de novo. Você fez isso de novo. E gente que vai ficando, o tempo vai passando. Mas Deus nos trouxe aqui para sair daqui, meus irmãos, como adultos. O evangelho, preste atenção nisso, ele é paradoxal, ele é lindo. Ele é paradoxal, ele mostra uma coisa, mas ele também mostra a outra. O evangelho nos chama para sermos crianças de coração. A gente precisa se tornar como crianças no coração. Mas no entendimento, você tem que ser adulto. Você tem que crescer.
Você precisa ter um coração simples, que perdoa. Criança é assim, briga, daqui a pouco está brincando. O coração seu tem que ser assim, mas entendimento não. Entendimento você tem que amadurecer, tem que ser adulto. Se coloque de pé, deixa eu orar pela sua vida.